para a gente, Marcelo, um pouquinho sobre o seu processo de conversão, né? Como é que foi a tua história aí com Jesus? Eu pergunto sempre, essa Aham. pergunta é uma que repete-se sempre, porque a gente vê as pessoas, né, nas posições que estão, às vezes tem um músico, um pastor, um líder que está aqui, e a gente fica pensando, como é que ele chegou lá, né? E a gente vai perceber que a graça de Deus tem que fluir na vida da gente, não tem jeito. Então, como é que foi a tua história de conversão? Então, eu não nasci num lar evangélico, né? Minha família era toda católica, mas um católico não praticante, né? E o que aconteceu? Ainda jovem, eu tinha 19 e a minha namorada, na época que hoje é minha esposa, né? Ela ficou grávida e logo em seguida a gente casou. E logo que a gente casou, a gente teve muitos problemas do relacionamento, não só com isso, com relação ao relacionamento, a empresa que eu tinha, na época eu trabalhava com confecção, assim, ainda muito jovem já comecei a trabalhar. Eu Você falei. sempre foi empreendedor? Não, eu comecei assim, trabalhar com 11 anos e meio numa lanchonete de chapeiro, fazer sanduíche, essas coisas todas. Com 14 anos eu pedi a conta do trabalho, porque eu queria trabalhar em escritório, ser executivo e tal. Fui para a área executiva, trabalhei dos 14 como office boy, depois assistente financeiro, administrativo financeiro, até os 19. 19 eu peguei todo o acerto que eu queria do tempo que eu estava trabalhando e montei já meu próprio negócio, porque eu tinha já essa mente de ser empreendedor e tal. E eu abri a minha empresa, meu negócio de confecção, comprava confecção em Santa Catarina, vendia aqui em Curitiba e tal, mas eu quebrei. Então, assim, logo que eu casei, eu quebrei. Uau. E nesse quebrar, eu encontrei muita dívida, fiquei devendo, enfim, e passando por um processo de depressão muito terrível. E nesse processo eu comecei a procurar ajuda em tudo quanto é lugar. Eu comecei a procurar centro espírita, macumba, tudo que você falasse para mim naquele tempo que resolveria o meu problema, eu procurava, menos igreja. Eu falava, igreja eu não quero. Porque eu tinha assim um asco de crente, falava assim, não, eu não quero ter contato com os crentes, eu não gosto dos crentes, não Você quero era estar... católico, pastor? Católico, mas não praticante, Não praticante. assim, não praticante, era só... Ia na... E o que mais irritava você nos crentes? Eu acho que talvez porque parte do problema que eu tive financeiro foi causado por alguns crentes. Uau. E aí isso Mau testemunho. E aí isso me criou assim uma rejeição. E enfim, nessa procura por vários lugares, um dia a minha irmã, ela trabalhava em São José dos Pinhais aqui, e ela falou assim, olha, eu conheço um homem em São José dos Pinhais, que ele olha para você e ele fala tudo da sua vida, ele fala seu passado, seu presente, ele revela a sua vida. Eu falei, uau, deve ser alguém assim muito bom e tal. Enfim, eu falei, quanto que é a consulta com ele lá? Porque eu era acostumado aí em lugares e pagar essa consulta, pagar para alguém te dar uma palavra. E ela falou, não, ele não cobra nada. Eu falei, como não cobra nada? Se não cobra nada, não é tão bom assim. E ela falou, não, ele não cobra mesmo e tal. E eu peguei e fui. Falei, então marca lá para mim, né? E só fui eu nesse dia, ela e uma amiga que conhecia essa pessoa. E quando eu cheguei lá, comecei a conversar com eles e tal. Esse era o pastor Francisco? Não, era o irmão Hélio. Irmão Hélio. E aí eu cheguei, ele se apresentou, eu sou o Hélio e tal, e uma casa muito simples. Eu estava esperando um lugar assim, pelo que falava do homem, eu estava esperando um palácio, uma mansão, esperando um homem muito culto. E eu cheguei e vi um homem simples, né, ali, uma casa simples, um lugar simples. E eu falei, tá muito estranho tudo isso daqui. E aí eu cheguei, fiquei conversando ali com ele e tal, e perguntei, o que o senhor faz, né? E ele falou assim, eu sou um diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando ele me falou aquilo, me deu um desânimo. Ele falou assim, não. Eu falei, não, onde é que eu vim cair? Me meter? Aonde eu vim cair? Diácono, o que é isso? Né? Nem sei o que é diácono, né? Porque eu nunca tive contato nenhum com o Evangelho. E aí eu falei assim, olha, pensei assim, cutuquei minha irmã, vamos embora aqui, não vai dar nada aqui. E ela, cutuquei ela e tal, eu falei, vamos embora, obrigado, valeu a visita e tal. E ele falou para mim assim, posso orar por você? Eu falei, já que eu tô aqui, né? Meu pai sempre me ensinou algo para mim, filho, nunca rejeite oração. Oração é coisa boa. Mesmo católico, ele falava, nunca rejeite oração. E ele começou a orar. Ele falou, orar pela sua irmã. Ele começou a orar pela minha irmã, e ali, falar umas coisas para ela, e de repente ele virou para mim e começou a orar por mim. Ele começou a orar, e ele começou a falar do meu passado. Coisas que eu havia feito,
coisa que havia acontecido comigo. Quando ele falava do meu passado, eu pensei assim, bom, ele já está sabendo que a minha irmã deve ter contado para ele, isso já está tudo combinado. Mas de repente ele começou a falar do presente. Como o apóstolo Paulo fala, ele começou a falar de segredos do meu coração, coisa que só eu sabia. Falei, uau, tem alguma coisa diferente. E de repente esse homem começou a falar do meu futuro, coisa que eu vivo hoje, 24 anos depois. Ele profetizou nesse dia. Ele falou assim, olha, eu vejo você, né, um grande homem de Deus, eu vejo você um empresário de sucesso, eu vejo você pastor, eu vejo toda a sua família sendo alcançada por Cristo. E realmente não era o que eu vivia para aquele momento. Ele falava assim, olha, você vai ser ainda um grande homem de Deus. Eu estava divorciando da minha esposa, né? Muitos problemas de relacionamento. Ele falou, eu vejo você um homem muito próspero. Eu vejo você entrando nas concessionárias de carro, escolhendo, eu compro esse ou compro aquele carro. Eu falei, eu só tenho um carro e está com busca e apreensão. Como é que esse cara fala que vê isso, né? Eu vejo você abençoando muitas famílias. Eu falo, minha família está destruída, como que eu vou abençoar alguém? E foi assim, aquele dia foi um encontro muito forte ali. E ele me convidou, ele falou assim, olha, nós temos umas reuniões de oração, campanhas, né? Era a 84ª Igreja do Evangelho Quadrangular em São José dos Pinhais. E ele falou assim, eu quero te convidar para ir. E eu comecei a ir nessas campanhas e ali eu conheci Jesus e eu comecei essa caminhada. Mas a minha esposa não me acompanhava. Porque ela falava assim, eu não quero ir saber onde você está indo. E eu falava para ela, estou indo na igreja. Ela, você tem certeza? Acho que você está indo aprontar. Pelo meu histórico do passado, acho que você está indo aprontar. 3 meses depois, num dia eu me arrumando para ir para a igreja, ela falou assim, eu vou com você. E aí ela foi comigo, e ela no mesmo dia que ela foi à igreja, ela se converteu também. E a nossa história foi tudo muito rápido, Pascoal, porque a gente se converteu, eu me converti em outubro, ela em dezembro. Em janeiro a gente se batizou. E em março do ano seguinte eu já entrei no seminário. Então foi tudo muito rápido, né? E assim foi o nosso processo de conversão. Logo depois eu conheci o pastor Luciano no seminário, no Chave de Davi, do apóstolo Glauro, né? Eu conheci ele, foi dar uma aula dos dons do Espírito, ali ficamos amigos. Alguns anos depois, aí começamos uma conversa, ele morava ainda no interior do Paraná, de vir para Curitiba, a gente começar uma célula. Essa célula começou na garagem da minha casa, né? Nós somos os primeiros membros da Alcance Curitiba, eu, a minha esposa, o Luciano, a Kelly e nossos filhos, né? E assim começou a nossa história.